Olá, Franco da Rocha, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e estamos iniciando agora mais um episódio do Aqui Tem Franco, o podcast da Prefeitura de Franco da Rocha que traz diversas novidades, notícias e histórias incríveis para vocês. Como a de hoje, que a gente vai falar sobre o Capa Branca, a história de um funcionário que se tornou paciente do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. E bom, pessoal, hoje a gente trouxe aqui esse personagem que virou um ícone, né, da história da nossa cidade, que é o Walter Farias. Ele é compositor, escritor, mora no Pouso Alegre, é aqui de Franco da Rocha há muito tempo. E o Daniel Navarro, que é também um dos autores do livro O Capa Branca, que ajudou a escrever um livro feito a 4 mãos. E é um livro espetacular para quem não conhece, tá bom? Vocês estão vendo ele ali na mesa deles, na minha aqui também, tá bem aqui do lado. Mais para frente a gente vai falar onde vocês podem encontrar, mas agora é a hora de conhecer esses nossos personagens que estão aqui para compartilhar uma história incrível sobre o coração da nossa cidade, que é o Complexo Hospitalar de Juqueri. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Walter, obrigado. Muito bem-vindo. Como vocês estão se sentindo? Estão tranquilos? Tranquilo. Você tá com uma cara assim, Walter, não, também tá conhecendo. É um ambiente novo, a gente tá meio assim, mas tranquilo. É normal. É normal. E, bom, pra gente iniciar, fala um pouco pra gente sobre você, essa sua carreira, como que a sua história se cruzou com a do Walter e surgiu essa ideia de escrever o Capa Branca. É a parte que ele não gosta, né? Porque assim, a gente não se conhecia, não sabia da existência dele, ele também não sabia da minha. E Franco da Rocha, pra mim, era só mais um município da Grande São Paulo, que abrigava o Juqueri. E o próprio Juqueri, desde sempre, para mim, era só um local de exclusão, onde os pacientes, os loucos, né? Franco da Rocha, infelizmente, tinha o estigma, hoje ainda tem um pouco, né, de cidade dos loucos. Mas um dia, uma tarde, na verdade, estava assistindo televisão e sem compromisso nenhum, assim, era um feriado de Corpus Christi e me deparei com a história do Walter na TV, né? Era uma entrevista, ele contando as memórias dele, claro, de forma bastante superficial, do funcionário que tinha se tornado paciente do Juqueri. Falei, pô, isso aí é legal, né? Aí assisti, ele contou um pouco e tal. E no final da entrevista, a apresentadora do programa se lembrou que nos bastidores eles tinham conversado sobre o desejo dele de transformar essas memórias em livro. Falei, legal, né? Se eu pudesse, eu já comprava esse livro para ler no feriado. Isso foi lá em 2007 ainda. Só que eu pensei bem, falei, pô, alguém precisa aparecer, né? Mas para esse livro existir... Aí eu pensei bem, poxa, se eu tenho tempo de assistir ao programa Casos de Família no SBT, dá tempo de eu tentar ir atrás de trabalhar com ele. Então eu mandei um e-mail para a produção do programa, também sem saber se iam ler, se ia chegar, se o Walter ia se interessar, e passou o feriado. Segunda-feira me ligaram, falaram, aqui é do SBT, o Walter quer conversar com você. Eu falei, pô, legal, então acho que o primeiro passo foi dado nessa seleção, né? E logo na quarta ou na quinta-feira, ele foi me visitar. Na época, eu estava afastado do jornalismo, estava trabalhando só como professor de idiomas e tradutor, e intérprete também. E a gente teve uma conversa lá à tarde, né? Durou umas 2 horas, mais ou menos. E no final, ele me deixou 2 folhas de papel sulfite com os manuscritos dele, que foram o que deu origem ao livro, né? Sim. Ele falou, olha, se você gostar do que está aqui, eu te mando mais, que eu tenho muito mais. Logo que ele foi embora, eu li, mandei um SMS para ele, né? Era o que tinha na época de recurso, né? E falei, ó, manda mais, aí gostei. Aí ele foi mandando, primeiro pelo correio, aí depois eu passei a vir para cá, conhecer de fato a cidade. Perfeito. E vi que era muito mais do que só a Cidade dos Loucos, o Juqueri. Até a questão de ser uma cidade da Grande São Paulo esquecida, principalmente naquela época, assim, só com a relevância histórica, que mesmo assim estava apagada, né? Não se falava tanto no assunto. Eu me lembro vagamente que tinha assistido, ainda nos anos 80, um programa do Goulart de Andrade,
sobre a instituição. E teve o filme Bicho de Sete Cabeças, que embora seja uma história de um paranaense, foi rodado em parte no Juqueri, serviu de cenário, por conta, obviamente, da importância do local e até da arquitetura, da forma como aquilo funcionava. E então, de 2007, 2008 para cá, eu passei a frequentar a cidade. Passei a frequentar a casa do Walter. A gente foi trabalhando nesses relatos, organizando as memórias dele, que estavam muito espalhadas, né? Era basicamente, a gente sabia que teria a história primeiro dele enquanto funcionário e depois como paciente. Mas tem algo no caminho que era a história do manicômio judiciário, que hoje é o hospital de custódia, né? Então, acabou tendo 3 partes. Primeiro, o ingresso dele como funcionário público, né? Atendente de enfermagem em uma das clínicas do complexo psiquiátrico, né? Do complexo hospitalar. Depois, a transferência repentina para o manicômio judiciário para trabalhar com os internos, que eram, de uma forma bem resumida, né? Os presos, né? Os criminosos que não podiam ficar com aqueles pacientes comuns. E essa realidade que foi, de certa forma, também de forma bastante resumida, abalando a sanidade dele, até que a gente chega na terceira parte, que é a realidade do Walter enquanto paciente do local onde ele trabalhou. Perfeito. E a gente trabalhou nisso por um bom tempo. Chegou uma hora que a gente achava que não teria fim, porque são praticamente 10 anos de histórias do Walter, mas dentro de uma instituição centenária. Aí chegou uma hora que a gente falou, olha, precisamos colocar um ponto final nisso aqui. E eu sempre falo, né, que a gente não acaba um livro, né? Se escreveu um, você sabe. A gente tem que desistir e fazer o melhor possível, porque as histórias, elas são vivas, elas continuam. A gente lançou o livro em 2014, depois de um financiamento coletivo. A gente fez um lançamento em São Paulo e outro aqui em Franco da Rocha, no ginásio de esportes. Perfeito, perfeito. E aí é muito interessante ver como surgiu, né? Foi você assistindo o programa, viu o Walter, já entrou em contato, ele também se interessou. Quem era a apresentadora? Isso é importante, era a Regina Volpato. Ah, interessante. Hoje, ou até o ano passado, era a Cristina Rocha, o programa tinha um perfil diferente, né? A Regina é madrinha do nosso livro. Sim. Posso contar uma piada? Não. Vocês possam? Né? Pode. Porque pensei que você ia entrar numa... Pensei que você ia entrar numa piada lá quando você começou a falar aqui em casa. Não. Porque nas palestras a gente brinca muito. Eu costumo falar pro pessoal, vocês esperam encontrar aqui uma pessoa triste, que foi judiada, foi torturada, naquela época, né? Porque hoje já mudou muito, né? Sim. A área da saúde. Eu falo, você veio no lugar errado. Porque a gente brinca muito, né? Isso é importante. E a nossa madrinha é a Regina Volpato, graças a Deus. Ela, né, Daniel? Sim, ela foi no lançamento do nosso livro. Uma médica aqui da cidade de Caeiras também ela foi médica minha por parte da cardiologia, porque ela é cardiologista, e foi psiquiatra minha. Legal. Apesar dos psiquiatras que eu tenho até hoje, né? Mas até costumo dizer na palestra que eu me apaixonei pela Regina, e aí ela falou que não se adaptava a um tipo qualquer. Eu não me adapto a um tipo qualquer, mas desenvolve o tema aí, Walter, quem sabe, né? Mas aí é interessante você comentando sobre esse início, ô Walter. E aí eu quero que você explique pra gente como que você ingressa no Juqueri, ali em 72. Como foi esse processo? Então, e aí esse processo de eu entrar no Juqueri foi assim, porque em 1972... De 70 para 72, que é o que eu me recordo, Franco da Rocha era uma cidade... nós estamos a 35, 40 minutos do Marco Zero de São Paulo, né? Mas nós não tínhamos celular, nós não tínhamos televisão. Só rico que tinha televisão, aquelas caixas de abelha que era... Então, rádio, pouco, só alguns funcionários que tinham dinheiro, tinha aqueles rádios grandes, né, da Semp. Desculpa, não sei se estou fazendo comercial da Semp, mas acho que nem existe mais. Está esperando que pague alguma coisa. Pode ser que ela volte. Então, e Franco da Rocha era aquela cidadezinha pequena, onde a minha juventude, era muito boba.
Qual era a nossa? Saía de casa, ia na estação, dava uma volta para um lado, as moças davam para o outro lado, porque as mães não deixavam passar perto da gente, né? Era aquela juventude. Até falei na Argentina, juventude boba. Eu traduzi como tonto. Muito. Ele ficou meio ofendido. Muito tonto. Então, a gente estava a 40 minutos de São Paulo e não sabia que tinha uma ditadura. Olha que juventude. Sim. Então aí o governo do estado, acho que foi o primeiro que entrou na cabeça dele, ele precisava de funcionário para o Juqueri, porque o Juqueri estava super lotado. E os funcionários já eram todos idosos, muito idosos. Aí o governo do estado foi chamar funcionários, aí entrou essa lei, que tinha que haver concurso. Então eu acho que foi o primeiro concurso público em Franco da Rocha. Nós entramos 890 funcionários, né? E daí que vem a coisa mesmo, daquele muito tonto. Eu costumo dizer que a juventude, vocês, é tudo, né? Porque é a idade, que nem eu, 70 agora. Eu chamei para tanto lugar, eu falo, não dá mais. Né? E vocês não, aquela juventude tinha força de vontade. E como foi esse impacto quando você chega lá? Então, quando nós chegamos lá, é aquela coisa. A primeira colônia que eu fui trabalhar foi aqui onde como é que é? O batalhão da Polícia Militar, era a 6ª colônia. Sabe? Era super lotado, os pacientes todos acamados, né? Porque não tinha quem cuidava. Sim. E as camas eram de capim. Porque era feito no Juqueri, né? O Juqueri fazia de tudo. Era autossustentável. A princípio ele começou a fazer de tudo, depois ele não deu conta, ele teve que passar a comprar. Então aí você pegava o paciente, virava ele na cama, ele estava ali 6, 7 meses urinando, defecando, as costas dele já não tinha mais carne, né? Era só ferida. Então aquela juventude chegava, 25 para cada colônia lá, catava, levantava, já arrancava aquilo, já jogava lá fora para queimar, já punha ele no latão d'água, porque não tinha, naquela época não tinha negócio, nada de conforto, né? E dava o banho, depois virava e tirava 800, 700 bichos do corpo dele, das costas, que estavam na carne viva, né? Fazia asepsia do local, mas nós não tínhamos enfermeiros também capacitados, né? Era nós mesmos. Era vocês não, era nós mesmos. Então aí o que acontecia? Fazia, passava pomada e cobria. Que hoje em dia não se faz mais isso, né? Hoje em dia há aquela... vai virando para não criar essas escaras. Sim. Né? Caramba, Walter. E aí, esse é só um detalhe, né? Um detalhe. É um detalhe, assim, da sua chegada que marcou pra você ver. Sem nenhum preparo, era um negócio novo. Quando você vê, você fala assim... Já tá lá. E o pior é o seguinte, põe um crachá em você, que hoje nem existe mais, é atendente de enfermagem. Hoje o Corém reconheceu nós, que trabalhamos na área da saúde por um bom tempo, mas hoje já não tem nem mais a profissão. Só esse pessoal foi reconhecido. Para você ver que nós não sabíamos nada. E aprendendo ali um com o outro o que o outro fazia. Na hora ali, né? A agulha para dar injeção era uma seringa imensa. A agulha era imensa. E era amolada na pedra-sabão. Ficava amolando a agulha. Eu ia dar a injeção em você, eu ficava amolando aquilo até ficar com a ponta. Aí passava num pano. Né? Se repuxasse o pano, não estava bom ainda. Nossa, essa era a referência. Colocar num pano não podia puxar. Não podia repuxar o fio do pano. Sim. Caramba. E aí, pra você ver. Aí você começou a escrever os seus manuscritos com a lembrança depois. Então, ainda não comecei, né? Eu fiquei nessa, né? Porque quando você é jovem é aquele tal negócio, né? Tudo, por mais triste que seja, o jovem, ele assimila, né? Ele assimila, e hoje muito mais, né? Sim. Hoje o jovem vai trabalhar num lugar desse, quando ele chega em casa, ele tem os amigos dele, tem o celular, tem o filme que eles gostam, né? Diferente, sai para bater um papo. Na minha época, não. Os bares em Franco da Rocha era o bar do
esqueci o nome do homem. Era mais briga do que amizade. E aí eu entro na questão, voltando pro Daniel. Daniel, você vê, ele já tem esse impacto da entrada do Walter dentro do complexo hospitalar ali em 72. E esse é só um trecho. Só que com esses manuscritos que ele foi escrevendo depois e serviu de referência para você iniciar o livro, o quanto essas escrituras te ajudaram na produção, o quanto ela foi especial assim para você, o quanto ela ajudou mesmo. Foi a base de tudo, porque de lá a gente desenvolveu as entrevistas, as conversas e depois a leitura do trabalho que foi ganhando volume. Porque eu via, assim, teve um período que o livro... a gente trocava... Desculpa um minutinho. É que teve um período que o livro ficou parado. Foi. Não estava saindo, não sei, alguma coisa. Aí o Daniel resolveu mudar para Fortaleza. Aí o livro saiu. Foi. Quando ele foi para longe, o livro... aí eu ia te falar. O primeiro passo foi digitalizar todas essas informações, né? Deixar ter um backup, né? Porque foi uma forma de ter segurança disso não se perder, né? Como outras histórias acabam se perdendo de várias maneiras. E aí, quando eu estava com tudo organizado, já eu precisava entender o que era manicômio, o que era hospital, o que era uma clínica, o que se passava na realidade dele como paciente, para fazer uma linha cronológica desses fatos. E eu chegava para conversar com ele, lá no comecinho ainda, e perguntava assim, o que você viu de mais impactante lá? Ele, nada. O que te traumatizou? Nada. Ele falou, não é possível, ele foi no programa de TV, contou as histórias e tal. É que eu me esquecia que a gente acaba normalizando essas situações. Você tá lá, um dia fica igual ao outro. Então pode ser que choque para quem está do lado de fora, mas para quem está lá aquilo fica absolutamente normal. Sim. Então tinha essa questão das entrevistas, a gente também não tinha muita intimidade, a gente tinha acabado de se conhecer. Então também a questão dele se expor, né? Você pensa assim, poxa, eu tenho esse desejo, mas se eu expor minha história, vão achar que eu sou louco, né? Quem que vai me dar crédito, né? Quem vai acreditar em mim se eu tiver outra ideia, outro projeto, qualquer coisa? Só que, quando eu me mudei de cidade, eu fiquei 2 anos fora. Eu levei tudo, levei os manuscritos, levei a parte salva no computador, e aí eu começava a trabalhar nos capítulos, baseado nos personagens ou em algum fato, e mandava para ele pelo correio. E eu via que saía mais na escrita do que na conversa. Depois, quando eu regressei a São Paulo, o trabalho já estava mais consistente, eu passei aos finais de semana na casa dele, para a gente ler os capítulos. E aí, a partir dessas leituras, claro que era uma mistura de entrevista com escrita, claro, né? Aquilo ia se desenvolvendo, mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu já ia lá com um roteiro de perguntas. Sim. Vai entrar piada? Não é piada. Estou ansioso para eu contar. Cuidado. Eu chegava com as perguntas e falava assim, esse paciente aqui, você contou que ele fez isso, foi para ali, foi para aqui e tal... Ele, olha, eu não lembro, mas tinha um outro aqui que fazia isso. Aí tinha que voltar tudo para aquilo ali. E aí foi meio que montar um quebra-cabeça mesmo. Caramba. Foi assim o trabalho. E aí já chegou em 2012, antes da publicação em 2014. E aí a gente falou, bom, vamos colocar um ponto final aqui. Então, aí eu passei para um amigo meu ler, ele me deu várias dicas de que deveria fazer ou não. A gente voltou nesse mesmo trabalho de conversar, de reescrever. E aí a gente começou a procurar uma editora. Foi uma coleção enorme de nãos, até que veio a ideia de uma amiga minha de fazer um financiamento coletivo. E aí os leitores, antes do livro estar publicado, apostaram na ideia e garantiram a publicação. Que legal. Mas até um prefeito de Franca ajudou. Verdade, que legal. Na época. Não sei se pode falar o nome dele, mas... Pode. Pode? Pode. Foi o Kiko. Pode. Kiko ajudou. Kiko. Ajudou. Sim, que legal. No financiamento coletivo. Ele foi um grande patrono, assim, também, né? E o curioso é que o que aconteceu? Depois a gente começou a dar as palestras, conversar com estudantes de psicologia, de enfermagem, em escola, em CAPS. E aí ele se lembrava de histórias que não entraram no livro. Por quê? Claro, aquilo fazia 40, 50 anos. Sim. Estava lá guardado. E muita coisa, claro, é traumática, é difícil de exteriorizar. Então, é o que eu digo, né? A história é viva, ela está aí, tem vários desdobramentos, né?
até as palestras que a gente dá já, vai fazer ano que vem 10 anos, a gente tem uma estrutura básica, mas uma acaba sendo diferente da outra. Vai fazer quantos anos, Daniel? O quê? O ano que vem? De palestra? 10 anos. 10 anos. É muito, não é? É uma caminhadinha, vai. É uma caminhadinha. Alguns personagens não entrou porque a gente optou, né? Vamos parar, porque senão não termina o livro. Exato. Né? Mas aí, nesse processo, Walter, quando você chegar lá, você já falou quão impactante foi. Que você tinha que aprender, era tudo novo. Sim. Mas nesse seu tempo lá, o que você pode dizer que seria mais difícil de lidar lá dentro? Era a rotina? Era os internos? Era os próprios colegas de trabalho? O que era mais difícil de lidar lá dentro? Chefia, porque a chefia, eles não sabiam escrever. Eu estou falando daquela época, gente, pelo amor de Deus. Não vai ninguém me matar, não, hein? É assim, porque a cidade era pequena, né? Então o cara, para ser chefe no Juqueri, tinha que ser amigo de Paulo, de Pedro, de Antônio. Então o cara, para escrever o O, ele punha o fundo da garrafa. Só que dentro do Juqueri, a palavra dele, se ele falava que você era um funcionário que não servia para ele, eles ficavam transferindo você. E como nós não conhecíamos a Lei 500 do funcionalismo, já fizemos palestra até para advogados, que é importante. Porque tem muita coisa na área da psiquiatria que advogado foi para outros caminhos e não prestaram atenção. Não é que eles não prestaram atenção, as faculdades não deu valor. Mas lá dizia assim, na Lei 500 do funcionalismo público, que foi a que eu entrei, que o funcionário público, eles diziam que nós era não efetivado, nós era temporário. Mas lá, Lei 500 do funcionalismo. Dizia que nós era da Lei 500 do funcionalismo e eles diziam que nós era temporário. Não existe isso. Quando você presta um concurso para trabalhar num lugar, você passa a ter os direitos iguais aos que já estavam. Então, mas fui aprender isso depois de velho. Porque não tinha, né? Não tinha celular, não tinha nada. Então, a grande briga era com eles. Sim, e como que era esse embate entre chefia e vocês que estavam ali na linha de frente? Então, eles brigavam comigo, eu vou falar de mim, né? Eles brigavam comigo tal, e aí dizia que eu era louco, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí tinha uma sala dentro do Juqueri, que bem parecida assim, só que do tempo antigo, tinha um vidro, né? E lá do lado de lá ficava a câmera, onde eles me filmavam. Foi ali que eles começaram a dar, sabe? Eles me filmavam. Por que você não se adapta com os outros? Eu falava, eu me adapto. Só que eu dizia os meus porquê. Mas eles falavam, eis aqui um louco que é esperto. Porque eles falavam para mim naquela época assim, desculpa, gente, é entrevista, eu vou soltar. Entendeu? Mesmo porque, louco. Né? Eles falavam assim, porque você não adaptou em tal colônia, né? Não adaptei em tal colônia porque o senhor não pôs eu para trabalhar na cozinha, o senhor não pôs eu para trabalhar na dispensa, o senhor não pôs eu para trabalhar aonde tinha gasolina. Então era vários ambientes diferentes, você passou por vários. Passei por vários. E nesses ambientes, nessas mudanças, qual foi um momento assim que te trouxe um impacto que você olhou e ficou marcado para você? Ficou marcado quando eu não achei mais espaço, né? Porque teve época que, isso muito depois, desculpa, eu já tô... ideia de cabeça de louco. É que depois que quando meus psiquiatras me liberaram para andar lá por dentro, eu fugia, né, pela linha do trem, ia dormir em casa, assistir desenho. Aí chegava um psiquiatra para me ver, esse Jorge ia buscar eu em casa. O Walter tá aí, a mulher com os filhos pequenininhos, tudo gêmeos. Durante esse processo, é aquilo que a gente tá comentando. Teve um caso seu diretamente com o interno que te olhou assim e te deixou impactado, digamos assim? A maioria dos internos não me deixaram impactado. Por mais... Nenhuma situação específica? Muitas, mas eu não sei se está no livro que impactou, porque eu não li o livro. Ele fica louco quando eu falo que eu não li o livro. Não leu impresso. Mas a gente leu tantas vezes antes de imprimir, que quando ficou pronto a gente falou...
Ai, tá bom. É porque que nem o Roberto Carlos fala nas músicas dele. Eu faço música, sei como é que é. Às vezes você faz uma música, 5 minutos. Você pega, ela nasce na sua cabeça, começo, meio e fim. E às vezes ela perdura. Então é que nem ele fala, quando chega um momento que eu vou gravar, eu não aguento mais. A gente lutou tanto com esse livro, né? Sim. São 22 personagens. Sim. Que... Então, tem coisas aí que eu não me recordo. Meus netos falam. Uhum. Outro dia um neto meu... Desculpa, eu mudo tudo que você pergunta, cara. Não, fica tranquilo, isso é normal. Isso aqui o programa é dinâmico. Eu tenho muitos netos, né? Graças a Deus, todos 15, 16 anos, muito inteligente, porque hoje a juventude, né? Uhum. No meu tempo, você ia assistir um filme proibido até 21 anos, a moça mostrava só o tornozelo. Hoje a molecada, eles entram aí no carro, a gente viaja, eu ouço eles falando e as músicas que eles curtem, eu falo, meu Deus do céu, o que será? É outro mundo. Uhum. E eles são muito inteligentes. E aí um deles falou pra mim, mas você é piradão. Eu falei, mas por que, cara? Nossa, vô, você cortava a unha no Juqueri com gilete. Eu não me recordava, mas era. Mas tá lá. Já pensou cortar a unha com gilete, cara? Tem que desenvolver uma técnica, né? E aí eu entro aí na questão com o Daniel também. Que nem o Walter ele tá comentando, que ele viveu essas coisas, tem muita coisa que ele não recorda, porque é muito tempo de história. Isso é natural, tem coisas que a gente guarda, tem coisas que a gente vai se recordando. Sempre quando alguém conversa com a gente lembra. Mas no seu caso, Dan, teve, na hora que você foi passar alguma história pro livro, teve uma que te impactou, que você falou, caramba, essa daqui... No começo, sim. Tinham algumas... Porque isso vai mudando com o tempo também. A gente vai tendo outras leituras, outras percepções. Tinha principalmente a do paciente, isso em uma clínica masculina, que arrancava os olhos dos outros pacientes. Então ele ficava isolado. Era o único, pelo menos no período em que o Walter trabalhou, na realidade dele, que ficava numa cela. Isso me chamou bastante atenção. Depois teve a figura do psiquiatra. Porque teve essa mudança de funcionário para paciente, que é uma coisa bem complicada, né? Claro. Mas tinha a figura do psiquiatra que virou um personagem. Tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje, tudo. E era assim... Trabalham os dois, são 2 psiquiatras. Ele acompanhava o caso do Walter e provavelmente ele falou, olha, você, assim como qualquer outro paciente, vai passar pelo período de isolamento, na rotunda, vai ficar lá um período para que se estabeleça o diagnóstico. Saindo desse período de isolamento, eu vou te acompanhar. Sim. Como o psiquiatra fazia com qualquer paciente. O problema é que eram, segundo números oficiais, 18 mil pacientes. Para pouquíssimos capas brancas, pouquíssimos funcionários e menos psiquiatra. O psiquiatra, claro, não estou defendendo nem nada, mas era o que acontecia. Tinha os direitos trabalhistas dele, ele saiu de férias, foi casar. Com a psiquiatra também. Quando o Walter saiu dessa condição de isolamento... Ele ganhou os pátios, já totalmente reconhecível, e foi procurar o psiquiatra e falou, olha, ele saiu para casar, ficou totalmente desamparado. Caramba. E irreconhecível também. A capa branca, o jaleco, deu lugar ao uniforme de louco, de paciente. Sim. Outra coisa que me chamou a atenção também, só ao longo do tempo, foi o desvio de função. Um dia você está trabalhando como atendente de enfermagem, enfermeiro, numa clínica ou numa colônia psiquiátrica, com aqueles pacientes acamados, como ele falou, os outros impregnados de medicação, alheios à realidade, sem, de certa forma, oferecer perigo à vida dos funcionários. Aí, de um dia para o outro, de repente, você é transferido para trabalhar no manicômio judiciário, que seria uma prisão. Com agravante de ter os criminosos com questões, com doenças mentais, problemas psiquiátricos para se tratar. Porque os criminosos do manicômio, eles iam para o manicômio porque eles passavam no juiz, né? E dependendo do crime que ele cometeu, bárbaro, assim... Então aí ele ia para o manicômio. Não é nada completamente diferente de hoje, os termos e... Enfim. Então, um dia você está trabalhando de enfermeiro, no outro está de carcereiro. Isso daí não deixa ninguém muito satisfeito, claro, né? A não ser que você vislumbre essa profissão e tudo mais. E outra coisa, no todo, né? Uma visão mais do geral, é a importância que a gente tem que dar à nossa história.
Porque essas histórias, muitas se perderam com o tempo e tantas outras se perderam naquele incêndio de 2005 que queimou os prontuários dos pacientes. Então, isso é uma forma da gente nos conhecer e aí a gente, sabendo desses equívocos do passado, não só do período em que o Walter trabalhou e foi paciente, mas também de antes, a gente tentar construir um presente e um futuro diferentes. Perfeito. Quando a gente fala em saúde mental, muita gente serviu de cobaia para tratamentos, medicações. E analisando hoje, a gente sabe que era um equívoco. Naquela época, não. Era absolutamente normal. E se acreditava que era o que tinha de mais avançado. Era a vanguarda da psiquiatria, da medicina e etc. Hoje não. O Juqueri tinha 35 mil pacientes. Eles dizem 18. E a virada de chave aí, Walter, onde você deixa de ser funcionário para se tornar paciente foi justamente para esse desvio de função, né? Eu acho que a primeira virada de chave foi quando eu fui pro manicômio. Isso. Porque lá eu tinha que ser polícia e não era polícia. Entendeu? Era da área da saúde. E aí você tinha que bater, judiar, sabe? Prender. E é uma coisa engraçada, cara. Porque tentaram fazer filme nosso. Mas com essa pandemia e tal. Aí o cara foi pesquisar, o cara falou, mas Walter, você não era nada bonzinho. Mas não é que eu não era bonzinho. Eu acredito que eu era tão bonzinho que eu briguei para sair de lá. Sim. Você entendeu? Eu falei, não, eu ganho para cuidar, eu não ganho para bater e judiar. Mas acontece o seguinte, é que nem nós aqui. Você começa a andar com uma turma, vamos dizer que é uma turma da música, né? 15, 20 dias, você está falando a mesma linguagem. Exato. Sabe, você não percebe. É aquela música, aquele andamento, você entendeu? Você está no meio dos caras, que é daquele meio. Então, no manicômio era assim. Sabe, sem querer você estava pegar, bater, vamos pro diabo. Aí cabe a você se... Esse foi o primeiro impacto. Uhum. Depois que eu me tornei paciente, aí piorou, né? E aí, quando você se torna paciente, é quando tem aquela sua discussão com a administração, falando que não é pago para isso, começaram a encher seu prontuário e você é internado. Era transferido. Eu era transferido para outros setores. Uhum. Chegava lá com um prontuário desse tamanho de funcionário que não prestava, entende? O chefe, aquele chefe que eu falei para você como é que é a eleição, morreram todos. Não digo graças a Deus, porque é o que eles acreditavam. Sim. Eles mandavam para outro lugar, chegava lá, o chefe olhava e falava, pô, mas manda esse abacaxi para mim. Você entendeu? Aí o chefe não tinha controle sobre mim, porque a Lei 500 dizia. Eles não, mas a Lei 500 dizia. Né? Aí eles falavam para os demais funcionários novos, não anda com esse cara. E como que chega a notícia para você, assim, que você agora é um interno? Então, chegou da seguinte forma. Primeiro, eles começaram a fazer esse negócio, né? De cada lugar que ia, não tinha lugar. Depois passaram a me dar o cartão de entrada e saída para eu aplicar em qualquer lugar. Quer dizer, a pior coisa do mundo é você se sentir desmotivado, cara. Sabe? Você entra numa profissão e de repente você vê toda uma gama te desmotivando, ainda mais naquela época que não tinha psicólogos, não tinha nada. Isso é uma briga interna com você. Você fala, eu não sou isso, pô. Mas, você entendeu? E aí que que eu costumo dizer nas palestras. As pessoas pensam que para ficar louco é difícil, não é, cara? Desculpa ter falado essa palavra, cara, não sei. Não, tá tranquilo. Também senhor. Jovem. Depois dá uma cortada. Mas, rapaz, é assim, porque você vai e de repente, eu estou dizendo você, tem um problema grave, agora tem muito mais recursos, mas na época não tinha. Você tem um problema grave, aí você fica na sua casa com aquilo, sabe? E você não solta para um, não solta para o outro. Eu não podia soltar para meus amigos, os meus problemas lá. Sim. Porque os homens já podavam. Aí a gente era criado na cidade, jogando bola junto, todo mundo tinha apelido. Essas coisas não pegavam em nós. Eu tenho colegas da prefeitura de Franca, depois eu falo com você o nome do cara, você vai falar, não, meu. Isso, hoje em dia, você vai falar isso, você vai preso na hora. Mas era.
Era aquela juventude que não ligava para essas coisas. Sim. Você entendeu? Mas e aí foram me afastando desses meus amigos. Você entendeu? E aí é aquilo que eu falo para você, você não tem quem soltar, não tem quem soltar. Aí você fica nessa linha tênue entre a razão e a loucura. É isso que eu ia perguntar para você. Quando você fica nessa linha tênue entre a razão e a loucura, eu falo em qualquer faculdade e falo com prioridade. Porque, louco, eu conheço os dois lados. Quando você fica nessa linha tênue, é assim, eu estou aqui na linha tênue, entre a razão e a loucura. Vontade de beber água. Ai, mas será que se eu pegar aquele copo ali e cair, eles vão rir de mim? Sabe? Será que a camisa que eu vim, eles estão achando... Sabe? Isso vai torturando você. Quando você passa da linha tênue para lá, para a loucura, nada mais importa. Nada importa. Você não importa para mim. Tanto é que eu falo para as pessoas, nada mais importa para nós. Por isso que a maioria andava tudo nu. No Juqueri, não estou falando no manicômio. A maioria tudo nu, você entendeu? No meio das funcionárias. Né? É priapismo, só um ou dois, eu não sei se você sabe o que quer dizer isso, mas... Procura no Google. Procura no Google, Pesquisem também. Ou não, né? Priapismo era uma doença e eu vi só 2 pacientes, 3, dentro de 35 mil com priapismo. O resto, então, quer dizer, ver uma mulher bonita, ver ser nu... Nada significa. Eu até costumo falar, quando um louco agride você, um louco comum do Juqueri, eu não falo do manicômio, quando ele marca você, ele marca. Mas do Juqueri, quando ele agride você, provavelmente você nunca mais vai ser agredido por ele. Porque ele agrediu você na hora do surto. Ele não tem nada contra você. É como eu falei da linha tênue, ele não... Você não tem nome. Sim. Tanto é que o nome é o Capa Branca. Quem bateu em você? O Capa Branca. Então isso é muito... Parênteses, tem um detalhe importante também sobre o Capa Branca, ser a coisa, né? Ser o objeto, ser o uniforme. A gente já estava no processo de escrita e o Walter um dia chegou para mim e falou, olha, eu não quero que meu nome apareça na capa, no miolo, né? Na história. Eu falei, por quê? Aquela coisa do crédito, né? Pô, vamos falar que eu sou louco, quem vai me dar crédito? Exato. E aí ficou naquela, putz... E se o meu nome aparecer, ele me intimou. A gente para aqui. Eu falei, mas já está tão avançado, vamos perder o trabalho e tal. Isso, na verdade, me despertou para uma coisa. Que é... Os funcionários, eles não se tratavam tanto pelo nome. E os pacientes também não. Eles eram vistos como o uniforme, o Capa Branca. Tanto que não tem o nome do Walter. Eu enrolei ele um pouco, né? Falei, não, vamos fazendo. Aí a gente pensa num pseudônimo aqui e tal... Aí realmente um advogado, por favor. Ficou desse jeito, né? Ficou sem o nome dele, porque era o Capa Branca. E essas histórias se repetem, claro, tinham outros funcionários que passavam pela mesma coisa, né? Pelas mesmas situações, não só no Juqueri, mas em outras instituições psiquiátricas pelo Brasil e até fora do Brasil. Né? A gente viajando, sempre chega alguém e fala assim, aqui na minha cidade tem um hospital que não era do tamanho do Juqueri, mas... que as histórias são bem parecidas. São bem parecidas. Né? E eu nem tinha ideia que tinha um maior. Muita gente fala assim, nossa, mas isso acontecia aqui em Franco da Rocha? Sim, e na tua cidade também. Nossa, tá vendo? É tipo, são histórias que se encontram, digamos assim, né? São em várias partes do Brasil. E aí o Capa Branca, ele obviamente se tornou referência porque... é um livro que ganhou notoriedade e muita gente ficou sabendo e viu como as histórias se casavam, independente de onde fosse, Franco da Rocha, enfim. Se a gente pega uma foto daqui, lá dos anos 50, 60, 70, dos pacientes num dormitório, não coloca a legenda e coloca do lado de do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que está lá no livro, no Holocausto Brasileiro. Você não sabe quem é quem, porque é o paciente sem dente, sem cabelo, com o mesmo uniforme, né, abandonado num canto. Os pisos, né, que nós chamamos de azulejo hoje, eles vinham de Portugal, então era tudo igual, e o conceito de hospital psiquiátrico, então era tudo feito iguais, você não... E Walter, eu lendo o livro, eu lembro que tinha a história também dos pacientes que tinham os dentes arrancados, porque eles se mordiam. Sim, eu mesmo tive.
Eu ia te perguntar justamente por isso. Você passou por esses processos também quando você foi interno? Porque quando você é internado no Juqueri, quando é internado no manicômio, é aquilo que eu falei pra você. Você vai pro fórum, chega lá, o juiz manda você pro manicômio. No Juqueri, não. No Juqueri, quando você é internado, você vai para um setor chamado setor de identificação, né? E aí é onde meus psiquiatras estavam casando. Eu adoro os dois. Os dois, não os dois que estavam casando. Os dois que cuidam de mim até hoje. Posso falar o nome deles? Pode. Dr. Gilles, tá vivo, gente? Cuida de mim até hoje. Quando ele tá ruim, eu passo a receita para ele. Quando ele tá bom, ele passa para mim. E o Dr. Vitor também tá lá, em Franco da Rocha, na prefeitura. E eles eram assim, o que eu falei? Pulei. Sobre o processo que você tinha passado lá, de perder os dentes, quando você virou interno. Então, quando internaram quando falaram, por que aconteceu? Começaram, eu fiquei com o cartão no bolso, mas aquela desmotivação. Aí eu fiquei 1 ano e meio sem ir lá. Aí o senhor, vou falar o nome dele, o senhor Nilton Gomes de Sá, foi um pai, Nilton Gomes de Sá, cristalino. Olha que coisa engraçada. Os grandão não gostavam de mim, esses dois me adoravam. E eles eram maioral, então, graças a Deus, né? Aí eles se reuniram, chamaram minha esposa e falaram, olha, tem mais jeito. Toma remédio que nem louco. Eu cheguei a tomar 14 diazepam por dia, 13. Fora os outros, né? Então, não fazia mais efeito, não tinha mais nada. Aí eles falaram, olha, nós vamos ter que interná-lo, porque senão ele vai perder o emprego mesmo, né? Nós vamos ter que interná-lo e dar uma melhora nele e tal, para ver, né, se ele volta a conviver com a sociedade. E aí internou. O meu psiquiatra, Dr. Gilles, casou. O outro, sei lá, estava lá para onde, com 35 mil pacientes. Então, quer dizer... Me levaram numa sala que é setor de identificação, tinha no Juqueri isso. Setor de identificação, o diretor de massa falida, né? Foi embora? Foi embora? Você falou que foi ontem. Não posso confiar muito no você também. Você falou que ele foi embora. O diretor de massa falida falava, olha que beleza. Não. Você ia lá para esse setor de identificação, lá eles rapavam sua cabeça, né? Lá eles te punham uma roupa. Se você pesava 30 quilos, era aquela roupa. Se você pesava 100, era aquela roupa. Não tinha recorte, não tinha nada. E os carimbos, né? E mesma coisa os sapatos. Se o pé era 20, era ali. Se o pé era 50, mesma coisa. Porque o governo mandava assim, por lote. Né? Aí pegaram eu, puseram ali, depois levaram eu lá no dentista, né? Mas só que não era dentista. Aí o povo fala, que dentista que faria isso? Mas naquela época não tinha dentista. No Juqueri. Técnico em dentista. É dentista que a gente prático, fala? Não é? Prático, desculpa. Prático em dentista. E o prático em dentista do Juqueri, podia ser eu, podia ser você. Faltou um lá, manda um lá. Sabe? Quem sabia mais de dentista lá era a funcionária que ficava lá, né? Pelo menos ela esterilizava lá, sei lá, se esterilizava. Ela sabia mais que o prático ia lá, porque mandava a gente lá. Hoje faltou o prático daqui também. Tanto é que quando eu cheguei lá, o cara estava arrumando uma Brasília, o prático. Ele estava arrumando uma Brasília e... lavou as mãos, falou para a moça, dá anestesia. Uma anestesia só e extraiu todos os dentes superiores. Até aí, parece, por mais incrível que pareça, dá para aguentar. O pior é que aquela anestesia só, quando ela passou, a boca estava toda costurada. Sim. Agora, por alguém que não tinha habilidade nenhuma. Hoje é um nailinho, né? Uma semana, né? Não. Naquela época era uma corda que 6, 8 meses estava lá na sua boca. E aí jogou numa cela. Era uma cela, não é a cela surda, porque tem de cela surda também. Sim. Mas jogava numa cela e ficava observando você por um buraquinho, o funcionário.
Esse era o psicólogo da época, que não era psicólogo. Os funcionários dali ficavam te observando. Tem uns 3 em Franca que estão vivos ainda, tem uma senhora que está viva ainda. Então, ali dentro, jogava da porta a comida. Comida dura, carne dura. Aquilo pegava aquelas valas, abria tudo. Era uma dor insuportável. E ali você urinava, defecava, vivia dentro da cela em meio a ratos, baratas, mofo. O diretor de massa falida mostra no vídeo dele, olha a cela como é confortável, olha como é colchoada para ele não se machucar. Rapaz... Essa era a rotunda, né? Mas é lá que a gente ficava na rotunda. Que eu chamo de cela é na rotunda mesmo. É setor de identificação e rotunda. Só que acontece o seguinte, ele fala isso, só que quantas gravações nós fizemos para a televisão? Ah, já perdi a conta. Perdemos a conta. A última foi para a Globo News, sabe? Foi mais de 1 hora, ficaram o dia inteiro lá em casa, deram um gasto. Coitados. Tomaram tudo que eu tinha. Nossa. Prejuízo. A última foi a Globo News e isso daí rodou o mundo inteiro. E está rodando ainda essa. O Daniel tem, se alguém depois quiser, você também pode passar. Claro. E então, toda vez que marcou com televisão para conversar com a gente, ele falava que ele ia também fazer, só que ele não. Ele esperava a gravação nossa fora para nunca estar. Porque se tivesse junto, eu ia fazer ali. Sim. Doutor, essa cela? Doutor, aquela janela? Diferente. Então, agora veja bem, você ali dentro de uma cela dessa. Rato. Foi quanto tempo que você ficou? Não sei. No filme, na Nise da Silveira, né? No filme Coração da Loucura. Coração da Loucura, a paciente diz, pode ler o livro dela, a paciente diz que ela marcava o que ela imaginava ser dias com fezes. Ela pegava fezes e ia riscando a parede, tracinhos. Eu não, eu rasguei essa perna aqui, posso depois mostrar para você, e eu tirava o sangue, mas... Hoje é dia, amanhã é noite, você se perde depois. Sim. E depois você entra naquele lado da loucura totalmente, aí o que acontece com você? Tem dias que você está eufórico. Aí você está lá dentro da cela cantando, sabe? Patati, patatá, né? Não sei. Não agora é hora, Silvio Santos, aquelas coisas da época. E aí eles, sabe? Aí no outro dia você estava lá. Por causa dos remédios. Aí no outro dia você estava arrebentando tudo. Olha como ele é agressivo. Você entendeu? Você obtinha o diagnóstico assim. Claro que nunca ia ser muito favorável. Quando eu saí de lá, aí sim, aí você vai para os dormitórios. Nas clínicas e nas colônias. Mas também não é muito bom, não. Porque chegava lá nos pátios, os pacientes, tudo... Isso é um extra que não está no livro, né? 2 coisas. A forma de marcar os dias, né? Porque o filme foi lançado, Coração da Loucura, em 2018 ou 2017, agora não me lembro. E tinha essa cena da paciente que marcava os dias na parede com as próprias fezes. E aí o Walter viu o filme e falou para mim, sabe que eu marcava os dias quando eu estava na rotunda desse jeito? Eu falei, por que você não me contou? Não sei, não lembrei. Não, mas não tinha como, era que eu tinha falado para você. Foi um motivador, né? Algo que motivou a se lembrar disso. Às vezes as pessoas falam, né? Por muito tempo. E tem outro detalhe. Eu perguntava para ele, quanto tempo você ficou nessa situação para obtenção do diagnóstico, né? Isolado? Não sei, porque também o que era dia, o que era noite se misturava. E aquela coisa, o prontuário sumiu, né? Não tem um prontuário de paciente. Tem o de funcionário, tem uma reprodução dele da primeira página no livro. Tá no livro. Por um longo tempo, muitas pessoas perguntavam nas palestras. Você foi numa nossa, né? Fui. Acho que você não gostou, mas tudo bem. Não gostei tanto que virou livro. Então, o pessoal perguntava assim, quando vai sair o 2, o 3, o 4? Aí a gente falava, mas é duro de matar? É porque é o que eu estava comentando, não é... Às vezes eu sinto também, fazendo palestras do meu livro, que as pessoas se confundem.
Elas estão... Às vezes as pessoas estão lendo, elas estão... Eu já percebi essa confusão falando com um jovem. Elas estão achando que tá vendo um filme de terror, um filme... Às vezes parece que foge um pouco da realidade daquelas estão lendo algo real. A gente já viu gente pensando assim. É bem normal aí fica isso, perguntando se vai ter o segundo ou dois... Calma, é que nem você comentou, são histórias contínuas, sempre vai ter mais histórias. Mas não é bem normal isso que você sentiu. Tem, mas sabe que tem mais que histórias? Às vezes as pessoas perguntam pra mim, pra ele. Ai, mas vocês não têm raiva desses psiquiatras? Cada um. Não dá pra julgar. Mas tem continuação. É só a gente pegar essas histórias, tanto do seu livro quanto do nosso, e colocar nos dias de hoje. Exato. São os desdobramentos daquilo, assim... Queremos apresentar você pra Nina. Né? Entendi, desculpa. Quem, eu? Você. Será que a história se repete ainda? Sim. Se repete, mas com outro nome. Não é mais o Juqueri, mas é uma comunidade terapêutica. Não é a camisa de força, mas é o paciente amarrado. Sim. Não é o Walter, mas a gente já se deparou com isso. Um funcionário de um CAPS, que era terapeuta ocupacional. E ele assistiu uma apresentação nossa, ele ficou chorando, ele estava chorando. Aí ele, no final, falou, olha, minha história se confunde com a do Walter, só que a diferença é que se não fossem meus colegas de trabalho, eu teria virado um paciente ou não estaria conversando com vocês aqui. Para a história dele se repetir, porque alguma coisa estava de errado. Com certeza. Né? E aí, se as pessoas que trabalhassem com ele, não os colegas que o apoiaram, mas, digo, nesse contexto, conhecessem a história, isso não ia se repetir, porque provavelmente ele estava sobrecarregado, estava desmotivado, né? Sim. Preciso pegar o seu contato, passar para a Nina Soalheiros. Ela é da Fiocruz. Agora ela já não tá, ela aposentou, ela viaja. A chefe dela agora é a ministra, né? Então ela pode. A Nina pode. E é uma amiga nossa, assim, maravilhosa. A gente vai pro Rio. Nossa, eu fui, ó, arrepia, cara. Porque eu era aquela juventude boba que eu falo pra você. Quando eu vou conhecer o Rio de Janeiro, né? A época era do Roberto Carlos, né? Subindo aquelas escadarias. Eu falava, meu Deus, quando que eu vou ter condições, sabe? Só foi escrever um livro que foi escrever um livro, conhecer a Nina, né? Aí a Nina levou nós, e a gente já cansou de subir o Cristo. Nem o Cristo quer mais ver nós. Mas eu quero te apresentar pra Nina. Com certeza, faço questão. E aí... vocês contando essas histórias da palestra, é um negócio que a gente estava conversando em off, mas também eu lembro que na época, quando eu fiz a minha pesquisa em 2018, é notável que hoje o Capa Branca ele é referência no território nacional e também internacional, que vocês já foram para fora da palestras. E aí eu quero saber qual é o sentimento de vocês de ver que esse trabalho que vocês lutaram tanto hoje é referência nesse tema. Fala você. Eu começo e você conclui, então, né? Mas você sabe que eu sou o mais velho, né? Vai. Não tem hierarquia, né? Tanto que na capa tá o nome de nós dois, né? Exato. Não só de um ou só do outro, e o mesmo tamanho de letra, enfim. No começo, claro, eu fui motivado pela minha curiosidade. Eu queria conhecer a história dele, queria ler o livro. Mas eu achei que outras pessoas poderiam ler também. Claro, isso não podia ficar restrito só a um grupo de amigos, ou até a própria cidade de Franco da Rocha. Eu achei que tinha possibilidade de outras pessoas lerem. E isso foi sendo construído aos poucos. Primeiro no financiamento coletivo, que aparecia a gente sem saber o que era Juqueri, sem saber o que era Franco da Rocha, de outras cidades, de outros estados, que apostaram no livro sem ele estar impresso. Perfeito. Depois disso teve... A gente percebeu o seguinte, antes do livro ser lançado, ser publicado, já tinham chamado a gente para dar uma palestra em Santa Rita do Passa Quatro. A gente não tinha o livro, eu falei, olha, a gente não tem o livro, o que vai fazer? Não, mas tem as histórias. Aí beleza. A primeira palestra não tinha livro. Não tinha livro, mas estava um auditório lotado. Desculpa cortar. Mas vai. Porque é que nem a gente faz nas palestras nossas. Parece de louco. Eu costumo dizer para as pessoas que eu queria ser o Ariano Suassuna. Aí teve uma professora nessa semana falou, nossa, você não queria ser ninguém, né, Walter? Só Suassuna. Mas aí eu não estudei, né? Fiquei analfabeto. Mas depois eu terminei uma faculdade, né, Daniel? É a hora do humor agora. Hora do humor. Qual que é a faculdade? FAFUP. O que é FAFUP? Faculdade de Funilaria e Pintura. Ele faz todos esses serviços. Formadíssimo. Tá vendo? Mas, voltando, a gente foi nessa primeira palestra e eu pensei, bom, um livro, geralmente, no mercado editorial, ele tem 2, 3 meses de duração, de vida útil. Ele é lançado, tem aquela
aquele burburinho todo com a imprensa, ele tem destaque nas livrarias, depois ele vai se recolhendo, porque vem outras novidades, o mercado brasileiro é muito competitivo, infelizmente poucas pessoas leem ainda, né? Eu falei, o que vai manter o livro vivo são os eventos, porque realmente teve o lançamento aqui, teve em São Paulo, a imprensa nos procurou, a gente começou a trilhar um caminho na própria imprensa, né, de reconhecimento, aqui, tanto no Brasil quanto no exterior também, né? E aí, em 2015, começaram a aparecer as primeiras visitas nos CAPs, as viagens no interior de São Paulo. E as indicações, né, que está no livro, Exatamente. Né? De repente ele liga para mim e fala assim, olha, o nosso livro está na biblioteca do Congresso Americano. Hã? Pois é, a gente não foi lá, mas o livro está lá. O livro está lá. Aí depois, olha, o nosso livro está na Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos. Hã? Pois é. E Le Monde Diplomatique. Não é pouca sabe, coisa. a gente vai ficando assim, sabe? Isso vai dando fôlego para a gente certeza. continuar. E aí veio a primeira viagem de avião, a gente foi pro sul do país, para uma cidade perto de Porto Alegre. Ele foi de avião, eu fui no porta-mala. A companhia aérea fechou, inclusive, porque cometeu isso. Pôs dentro da mala, sabe? Depois a gente foi em um congresso em Florianópolis e eu conheci tinha umas argentinas na palestra. Eu pensei, pô, se elas gostaram, mesmo sem falar português, e vieram conversar com a gente depois, eu acho que tem potencial para países de língua espanhola, principalmente quando a gente está muito próximo. E eu conversei com elas e me deram umas indicações de editora na Argentina. Entrei em contato com essas editoras. Uma aceitou fazer a tradução, a publicação. E a gente teve um lançamento em 2019, num congresso latino-americano e do Caribe, de psiquiatria, saúde mental e etc. Paulo Amarantes foi Exatamente. Já ouviu falando Paulo Amarantes? Não. Cara, Ele é um médico sanitarista, ele é referência em luta antimanicomial e reforma psiquiátrica no Brasil. Que legal. Ele deu uma lidinha sobre ele. Ele fez o prefácio. E dividiu a mesa com a gente no lançamento lá em Rosário. Manda muito na Argentina. Fiocruz. Caramba. E no Walter também. Em mim também, ele manda, claro que ele manda. Mas aí a gente vê, né, o quanto o livro ele tem... É como o Daniel comentou. O natural é o tempo passar e às vezes ir ficando... Vai passar porque o mercado ele é muito novo, só que o Capa Branca eu sinto que é um negócio diferente. A referência dele é tão grande que eu acho que quanto mais as pessoas procuram a saber sobre a história antimanicomial, a história psiquiátrica do Brasil, é inevitável não chegar no Capa Branca. E Obrigado. isso é eu falo como pesquisador do trabalho de vocês que eu fiz em 2018, que a gente conversou. Obrigado. É uma honra. Ainda mais porque ela resgata um pouco dessa história da Honra nossa minha. cidade. Vim no trem com aquele menino sonhando, né? E aí, naquela de época- repente, ele fala pra mim, ó, aquele menino que foi no trem com você sonhando no livro e tal, ele também. E aí, hoje estamos aqui, né? Depois de 5 anos. essa troca. E isso é interessante. Então, em nome de quem está assistindo nós aqui, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer enorme recebê-los aqui. Para quem está em casa e está curioso para saber mais histórias, tá aqui, ó, na mão do Daniel, o livro Capa Branca. O Daniel já vai falar pra gente onde pode encontrar. E isso aqui, gente, foi mais para vocês saberem a história deles, que é muito importante. E por trás de uma grande obra tem esses grandes autores que fizeram essa parte da história do Juqueri se tornar referência. Então, se vocês querem saber mais sobre tudo que o Walter passou lá dentro, como foi o processo dele depois da saída dele, a aposentadoria, o livro tá aí. E aí, fala pra gente de onde pode encontrar. As melhores livrarias do ramo, né? Como isso. diziam. Também está disponível o e-book, né? Para quem prefere ler assim, mas adquirindo diretamente comigo, aí é só me achar no Instagram. É meu Já nome. fala, Daniel Navarro. vai aparecer embaixo pra vocês aí. @Daniel Navarro no Instagram. Me manda uma mensagem, eu passo as instruções. E o diferencial de comprar numa livraria, sem ter o contato com a gente, é que você recebe em casa com autógrafo e dedicatória. Dos autores, é claro. Né? E aí eu costumo dizer nas palestras, você pega o livro, vai na sua cidade com o livro, e mais R$100 você toma um chopp em qualquer lugar. É isso. Então, gente, tá aqui, Capa Branca. Foi uma honra recebê-los aqui. Amigo. Foi uma tarde interessantíssima. Obrigado, foi só um obrigado. pouco de conversa, mas quem quiser saber mais sobre a história,
tá aqui. É só procurar onde o Daniel falou. Daniel, obrigado pela sua presença, tá bom? Foi um prazer recebê-lo aqui. Walter, você é uma fera. Cara, que isso. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu só quero terminar um pouquinho. Posso ainda dar um toquinho? Claro, deixa o recado, pessoal. Não, é porque, assim, nós fazemos palestra nas faculdades e engraçado, depois vem aquele monte de alunos conversar comigo. Olha, eu também fui paciente. Olha, eu também passei porque você passou. Sabe, as pessoas têm medo, sabe? Eu falo, que é isso? Não tem que ter medo de nada, não. É isso, estamos ali para conversar, para aprender. Estamos aqui para aprender, para conversar. Vou dar mais um toquinho também. Falando em leitura e livros, né? Independente de ser o Capa Branca ou qualquer outro livro, eu sempre digo que é importante a gente ler para que a gente conheça a nossa história. Perfeito. Sem a gente conhecer a nossa história, a gente não sabe para onde vai. Exato. Não sabe nem onde está. Então, tem muita história, principalmente em Franco da Rocha, que está lá atrás das cercas, dos muros, dos próprios prédios, que já não tem mais paciente nenhum, nem Capa Branca. E a gente conhecendo essas histórias, a gente sabe de onde veio e para onde a gente vai. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente se perde e acaba passando. Passando pelas piores situações possíveis de novo. E a história, quando ela se repete de forma equivocada, ela vira tragédia. Exatamente. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Walter, quer deixar um abraço pro pessoal? Tranquilo, tá na paz. O pessoal quando entra na minha página, vê que eu... Não é que eu não leio, eu sou meio, sabe... Passou tanta coisa, né? Eu sou, sabe... Aí o pessoal... o pessoal liga pro Daniel, o Daniel responde... É isso aí. É isso. Mais uma vez, gente, obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado. E, pessoal, para vocês que acompanharam nós até agora, foi um prazer enorme. Espero vocês no próximo episódio. Entre e sigam nossas páginas da Prefeitura no Instagram. Acompanhe nossas notícias no site da Prefeitura e também nossos canais no YouTube. Um abraço pro Kiko, né? Um abraço pro porque o Kiko foi que ajudou. Exato. Aí, ó, deputado. É deputado? Kiko, agora é deputado federal. Deputado, ô senhor Kiko. Um abraço. O senhor não chegou Kiko, a saber, mas ó. Tá vendo? Você lembrou agora de mandar os abraços, tá vendo? Então, ainda bem foi antes de encerrar. Olha o seu Kiko. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço pra vocês e até a próxima.